E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo do capítulo 35, o Encontro Singular. Estamos terminando o capítulo e no último programa nós comentávamos sobre a resposta do Silveira ao André Luiz, dizendo para ele que ele mudou muito a concepção que ele tinha de certos conceitos que ele tinha enquanto encarnado quando chegou no mundo espiritual. Ele conseguiu entender que, na realidade, os nossos adversários são os verdadeiros benfeitores. A gente trouxe o comentário, do livro Voltei, do irmão Jacó. A gente trouxe no capítulo 18, a gente comentou o apontamento do instrutor Ornelas para o irmão Jacó, dizendo justamente a mesma coisa, que os nossos adversários são aqueles que nos mostram aquilo que a gente precisa ainda reformar dentro de nós, o que a gente ainda não conseguiu realizar de bom. E que os amigos, eles são aqueles que já apontam aquilo que a gente já conquistou. Mas os adversários vão nos mostrar o que ainda falta. A gente comentou sobre isso. E a gente também comentou sobre a orientação que o Silveira deu para o André Luiz. Olha, meu filho, não fique lembrando coisas tristes que aconteceram, porque vamos trabalhar, quando ele diz, trabalhemos com o Senhor reconhecendo o infinito da vida. Vamos trabalhar, que essa é a melhor solução para todos os problemas, porque já dizem os espíritos, cabeça vazia é local para que o diabo faça crochê. Tem várias ditos. Só aproveitando, estou lembrando aqui, no livro, isso está bem exemplificado, essa questão de estacionar a lembrança triste. Está bem exemplificado, quem quiser dar uma lida, no livro Libertação, capítulo 5. Livro Libertação também, ditado pelo André Luiz, capítulo 5, Operações Seletivas. É aquela situação dos julgadores que estão nas zonas de umbral, julgando as pessoas pelo comportamento. Eles conseguem fazer isso porque as pessoas estacionaram nos erros. E aí... Essas nem se arrependeram. Tem até caso ali de licantropia, não é? Então é muito interessante, capítulo 5. Porque a gente lembra aqui do comportamento lá no começo do livro daquela senhora que foi pedir trabalho para o Clarencio. Porque ela não se encajava em nada, ela continuava sendo a mesma pessoa que desencarnou. Ela estava com o mesmo comportamento de enquanto encarnada. Por quê? Porque ela não conseguiu se enganjar em trabalho nenhum. Ela não conseguiu se libertar de todas as dificuldades que ela trouxe da crosta. Já a irmã Narcisa, a gente vê que é um comportamento parecido com Silveira. Ela vai pedir um favor à veneranda, a ministra veneranda, mas a ministra veneranda diz o que para ela? Se você me der 10 anos de trabalho aqui nas câmaras de retificação, eu endosso qualquer pedido seu. Então, o Silveira está novamente nos lembrando que a melhor coisa para que a gente possa esquecer as nossas aflições, as nossas dificuldades, é trabalhar com o Senhor. Trabalhar com o Senhor quer dizer trabalhar no bem, e no bem para os outros, porque trabalhar
no bem de si mesmo, isso se chama egoísmo. Não que a gente não tenha que trabalhar por si, lógico que tem, mas isso não pode ser uma coisa exclusiva. A gente tem que trabalhar para a gente, mas visando principalmente o bem-estar do outro. Dr. Bezerra tem uma frase que ele diz que quando a gente trabalha a benefício do outro, a gente consegue de alguma maneira se aproximar mais do Senhor. É uma maneira da gente se aproximar, né? Estabelecer uma conexão maior com Jesus é no trabalho ao semelhante. Então, e o que ele está fazendo, Silveira? Ele é samaritano. Ele a gente já viu que é um trabalho sacrificial, porque a maioria dos que saem do umbral saem muito perturbados. A gente viu já alguns exemplos aqui, né, no nosso estudo, que saem totalmente. A gente viu aquele senhor que está muito perturbado por causa da herança, né, que os filhos estão brigando porque mataram ele, o outro que chegou desesperado porque estava vendo cadáver. Então é um trabalho muito sacrificial, lidar o tempo todo com pessoas muito desequilibradas, mas ele está dando conselho para o André Luiz: trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida, reconhecendo que ainda temos muito a fazer, porque o infinito da vida é muito trabalho a ser realizado. Então vamos continuar a leitura para terminar o capítulo. E fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar o seu pai junto com você. Olha como o mundo dá voltas. Porque alguém que foi, né, humilhado, escorraçado, que foi lesado de alguma maneira, né, por uma pessoa, agora vai ter que receber o auxílio dessa pessoa. Não é? A gente lembra, e aí a gente vê que realmente a gente não pode achar que nós somos ricos. Nós estamos ricos, aqueles que estão. Que nós somos saudáveis. Nós estamos saudáveis, porque a coisa pode mudar dependendo do nosso comportamento, dependendo da vontade de Deus, porque tudo que nos acontece é com a permissão de Deus e nada é definitivo, ainda mais no nosso estágio evolutivo, de encarnados num planeta de prova e expiação. Tá igual uma rádio que tem, né? Existe uma rádio que fala, tudo pode mudar em um segundo, né? Um segundo, passou para um minuto, acho. Agora é um minuto. Não, era um minuto, passou para um segundo. Acho que é o contrário, né? E tudo pode, né? A gente sabe disso, que um segundo muda a vida toda de uma pessoa. Então, que a gente... agora a gente, né, o que o Silveira tá mostrando? Que agora ele conseguiu perdoar o pai do André Luiz e quer visitar junto com o André Luiz, né? Então, a gente tem que confiar em Deus, entender que tudo que nos acontece é pela vontade dele, é com a permissão dele, e o que a gente acha que é um mal no momento, pode ser no futuro a gente entender que foi um bem. A gente nunca deve se esquecer, Deus não permite o mal pelo mal. Deus permite o mal, entre aspas, para que dele resulte o bem. Então, aconteceu alguma coisa que a gente está entendendo que seja um mal para nós? Vamos confiar em Deus, vamos nos esforçar, fazer muita prece, pedir a Deus que nos ajude a lembrar do que a gente tem estudado, entendendo que se isso aconteceu, é uma lição que a gente precisou fazer, né? E que se Deus permitiu, desse mal vai redundar um bem no futuro. É o que aconteceu com o Silveira. Eles devem ter realmente sofrido? Sim. Passaram privações? Sim.
Mas como o Silveira colocou, a gente pôde desenvolver a nossa espiritualidade. Com o sofrimento, com a dor, eles trouxeram Jesus mais para perto. Eles provavelmente tenham trazido Jesus para conviver no dia a dia, ter se lembrado mais dos ensinamentos de Jesus, ter praticado mais as lições de Jesus. Então ele agora entendeu que aquilo foi um bem. Tereza, um detalhe aqui. Nós estamos vendo todo o relato do Silveira, né, de renovação, de compreensão, de perdão. Pelo que ele está dizendo aqui, a encarnação dele anterior, enquanto encarnado, que sofreu, a família toda, o que sofreu, pela atitude do pai do André Luiz, parece que foi resignado. Parece. Ele não relata aqui a encarnação, ele está desencarnado. Resignado, a gente tem certeza no mundo espiritual. Isso, mas no encarnado não dá para saber. Por que eu estou falando isso, gente? Mas como ninguém muda, né? Só porque morre. Mas pode se arrepender. Então, vamos citar. Agora, por que eu estou falando isso? Na pergunta de número 166 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, que é o nosso caso, acabar de depurar-se? Aí os Espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Aí a pergunta tem a letra A: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Quer dizer, porque é uma nova existência como espírito, vai se transformar. Aí os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Depurando-se, a alma experimenta uma transformação. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então o que os espíritos estão dizendo? A gente evolui no corpo, realmente, porque a gente passa na prova no corpo. O Silveira está dando uma demonstração aqui de resignação, uma lição para nós, que é o que nós vemos estudando já há alguns programas, só esses ensinamentos aqui do Silveira. O que ele não diz aqui é como ele se comportou enquanto encarnado. Né? Porque o André Luiz era um encarnado, ele não mudou, porque a morte não nos muda, mas durante o decurso dele no umbral, ele começou a reconhecer Deus como divindade e tal, foi recolhido e tal, e a gente vai ver o André Luiz, com o passar do tempo... Entendeu que o trabalho é um benefício. Entendeu que o trabalho é um benefício, se resignou, não ficou reclamando, se lamuriando pela esposa que ficou, os filhos, ele foi se transformando. Agora, o André Luiz evoluiu? Não. A gente vai evoluir no corpo. A gente começa a mudar a ideia. Agora, é o que os espíritos estão dizendo aqui, ó. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então tem que encarnar. A encarnação real, valendo para nós mesmos, é no corpo. Deus já sabe se a gente vai evoluir no corpo ou não. Nós é que não sabemos. Resumindo, Deus sabe se a gente vai passar na prova ou não. Ele sabe, mas ele não pode deixar de dar a prova. Nós é que não sabemos. Então a gente tem que analisar isso também, tá? Aqui a gente, nesse capítulo, a gente tem um outro ensinamento também que a gente não comentou até agora. A gente também é responsável pelo mal que a gente estimulou o outro a fazer. Foi o André Luiz que agiu com crueldade? Não, foi o pai dele, mas ele estimulou. E isso a consciência dele cobrou. Então, todas as vezes que a gente estimula alguém a fazer uma coisa errada, a gente está sendo, né? A gente está, de alguma maneira, participando daquele mal. E por isso o André Luiz está com a consciência culpada. Porque ele estimulou o pai a fazer uma coisa errada, não é? Nós somos responsáveis também pelo mal, e os espíritos dizem isso, né? Até pelo mal que a gente desejou, não praticou, mas desejou. A gente lá na nossa casa espírita, quando há muitos anos atrás aconteceu uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, um rapaz, né, ele sequestrou um ônibus.
E esse ônibus, ele parou lá em Ipanema, se eu não me engano, e a polícia ficou conversando com ele durante um tempo. Ele deixou algumas pessoas de refém, depois ele soltou algumas pessoas, e ele acabou sendo assassinado, não é? Sendo morto por um policial. Nós não estamos questionando aqui o trabalho da polícia, não é isso. Mas todos aqueles de nós que de alguma maneira desejamos o mal daquele rapaz, desejando que ele fosse morto, porque a gente podia desejar que ele fosse preso. Lógico, ele estava cometendo um crime, o certo é que ele fosse pego e preso. Foi em 2000, né? 2000. Foi 2000? Foi 2000. Tem 23 anos esse caso. Então a gente sempre comentou que todo mundo que desejou mal, que quis que aquele rapaz fosse morto, né, que a polícia logo acabasse com a vida dele, todos nós de alguma maneira assinamos, entre aspas, o atestado de óbito, porque a gente desejou o mal. É aquilo que o Marco contou há 2 programas atrás do caso da Zulmira, no livro Entre a Terra e o Céu. A segunda esposa do Amaro, que por ter ciúme do marido, do Amaro, desejou a morte do menino e largou ele na praia, né, no mar, deixou ele entrar no mar e fingiu que não estava olhando. E aí o Clarencio, que é um instrutor no livro, ele diz que ela não é culpada pela morte do menino, porque o menino iria morrer de qualquer maneira. Porque ele era um ex-suicida que se afogara no Rio Paraguai numa encarnação anterior. Mas ela era culpada, sim, pelo desejo de morte do menino. E aí a gente se lembra uma frase que eu sempre escutei nas palestras do Divaldo, que a Joana ensinou para ele, ele ensinou para nós e a gente repete, não é? Que é uma coisa para a gente sempre se lembrar, que o mal que nos fazem não nos faz mal. Então, na realidade, o pai do André Luiz não fez mal ao Silveira. O mal que nos faz mal é o mal que a gente faz. Então, a gente pode ver também por esse prisma, por esse ângulo, que o pai do André Luiz não fez mal ao Silveira, ele fez mal a ele mesmo, não é? Então, então todas as vezes que a gente, como o próprio André Luiz, que incentivou o pai a fazer uma coisa errada, porque a gente lembra que a mãe do André Luiz, ela tentou de todas as maneiras, coitada, tentar demover o pai da ideia da cobrança ali sem nenhuma moratória. Mas o André Luiz não, ele mesmo relata pra gente, eu incentivei o meu pai. Talvez, se ele tivesse também uma outra atitude, uma atitude mais condescendente, né, para com o senhor Silveira, talvez o que aconteceu não acontecesse de uma maneira tão severa. E fez o mal não conservar, os espíritos pedem para não conservar a mente prisioneira nas mais baixas forças da vida. Ir para frente, errou, reconhecer o erro primeiro, tem que reconhecer. E depois que reconhecer, vamos para frente. A vida segue. Todo dia é uma página em branco para a gente escrever um livro, uma página nova, né? Isso. Então, continuando. Para a gente terminar o último parágrafo, coisa, né? O que manda a Silveira falar tanta coisa? Abracei, e a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está estudando 24 horas de trabalho do André Luiz. Isso aqui, a gente está no capítulo 35 e não é? A maioria do livro vai tratar, né? Porque o começo é lá a questão dele no umbral. Mas a maior parte do livro que a gente está estudando são o quê? São as 24 horas de trabalho do André Luiz. Olha quanta lição. Quanta coisa. Hein? Imagine o que Jesus... Como muda a visão da vida, né, Tereza? O descanso em paz não tem mais lógica pra gente. A vida continua sempre, o trabalho é intenso. Por isso que os espíritos dizem que não haveriam livros na Terra para colocar
todo o ensinamento de Jesus quando esteve conosco aqui na Terra nos seus 33 anos. Não haveria livro, com certeza, porque a gente está aqui nesse livro, 24 horas de um espírito atrapalhado como nós, que é doutor André Luiz, né? Essa semana lá na nossa casa espírita, Teresa falou, eu lembrei, uma pessoa falou para mim assim, poxa, Jesus ficou só 3 anos, né, fazendo as coisas. Eu olhei assim, a pessoa é espírita há um bom tempo. Ela achou pouco, ela achou que Jesus fez pouca coisa. Eu falei, mas isso que está no Evangelho não é nem 0,5% do que Jesus fez. Não é nada, é um centésimo, sei lá o quê. É muita coisa, né? Um milionésimo, vamos dizer assim. Seja o que for. Então, o trabalho dos espíritos superiores, né, a gente não consegue avaliar. Muito longe de nós ainda. Né? Isso. Então tem trabalho para todo mundo, né? Isso é que é importante, né? Abracei-o então em silêncio, experimentando uma alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, se me acendera divina luz para sempre. E que luz é essa? É a luz do perdão que ele deu, a luz da reconciliação que ele teve a oportunidade, né, de recompor os tais dos elos, né, que estavam rompidos entre ele e o senhor Silveira e a sua família, e ele agora está se sentindo bem melhor, né? Por isso é que a Joana fala, o perdão é bom para quem o dá. Para quem perdoa. E essa atitude dele dizer para o André Luiz que em breve vai ter satisfação de visitar o pai junto de você, olha, isso não é relatado depois nos livros não, mas pode ter acontecido, né? Mas olha só, isso é dito porque no plano espiritual, gente, não é como aqui, não adianta a gente botar a maquiagem. Não funciona. Lá, a sinceridade, ela sai de dentro, ela é automática. Se ele está falando isso sinceramente, tanto que emocionou o André Luiz. Ó, que acendeu uma luzinha lá nos caninhos escuros do coração dele, pelo exemplo do Silveira. É isso que a gente tem que observar. O exemplo arrasta. Quando o Francisco Cândido Xavier desencarnou, a gente já falou isso aqui em alguns programas passados, o jornal O Globo soltou um tabloide com mas muitos líderes religiosos falando do Chico, elogiando o homem, não concordando com a doutrina que o Chico professava, o espiritismo, mas elogiando a pessoa, o exemplo, porque é o exemplo que arrasta. Um homem que deu literalmente a vida para que nós tivéssemos tantas informações preciosas no plano espiritual. Que assim como Allan Kardec trabalhou incansavelmente, dando o exemplo. Nós tivemos assim vamos dizer, não é o privilégio, está errado, mas a bênção de sermos contemporâneos de um santo como esse. Não é? Então, é o exemplo que arrasta, é a conduta da pessoa, não é nem só pela mediunidade em si, mas é o homem, é o exemplo, que nunca ficou com 1 centavo de uma obra, de um livro sequer, e foi um dos que mais vendeu livros no Brasil, até hoje. Mas é isso, é o exemplo que nos induz a fazer coisas boas, né? Nós ainda que estamos tão atrasados nisso. Isso. Bom, terminamos o nosso capítulo, né, de hoje. E quer dizer, de hoje que nós começamos já pelo menos eu acho que uns 10 dias, né, uns 10 programas conversando sobre esse capítulo. Mas estudar é isso. Estudar é isso mesmo. Em nossa casa espírita nós levamos, acho que foram 3 anos quase, estudando o livro Paulo Estevão. Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, foram uns 2 ou 3 anos. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, isso aí nem... Evangelho, então, a gente estuda sempre, continuamente, né? Então é o estudo, a meditação, são informações que tem no livro que nós temos que aproveitar, não é história pela história, não é? A gente pega um romance do Emmanuel, por exemplo, nós vamos ver detalhes ali de ensinamentos que dá vasto, como diz Alcino no livro Renúncia, né? O Evangelho é um vasto caminho ascensional. Então, não é para ler por ler. Isso nós fizemos durante vários séculos em várias denominações religiosas. Talvez até no catolicismo, ultimamente aqui no Brasil ou na Europa, onde nós estivemos. Mas isso aí é um hábito que a gente tem que tirar. Não é só ler por ler continuadamente, escutar o que o outro está falando e aceitar. É meditar, é questionar com bom senso. Foi o que Allan Kardec fez para que nós tivéssemos a obra
a obra espírita, o Livro dos Espíritos, não é? Isso. Então, mais uma vez, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade que nos dão de falar, pela paciência de nos ouvir. Esperamos que os ensinamentos deem proveito a todos no dia a dia. Fique com Deus. Muita paz de Jesus em suas vidas. Deus abençoe vossos lares. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.